Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta, com assuntos leves, relevantes, importantes. E hoje a gente tem o prazer de receber pela primeira vez um profissional do marketing, que é o Vinícius Ferreira, que retornou recentemente para Patrocínio. Ele é daqui, hein? Vamos resguardar isso. Ele é daqui, trabalhou bastante tempo fora, Sim. Continua prestando serviço para fora, mas hoje está com a base aqui em Patrocínio. Vinícius, um prazer recebê-lo. Prazer Seja é todo muito bem-vindo. Obrigado, Leide. É um prazer estar aqui com vocês e vou começar a falar um pouquinho da minha história, né, Leide? A gente combinou assim. Meu nome é Vinícius, eu sou filho da terra, né? Nasci em Patrocínio em 1990. A hora que eu penso nisso, dá até uma... O quê? Não vou falar então quanto que eu nasci. Você é muito novo, que isso? Eu sou profissional de marketing. Atuei em mercados como Belo Horizonte, São Paulo. Hoje sou diretor de marketing numa incorporadora imobiliária em Franca. A gente faz condomínios, principalmente de segunda morada na região de Rifaina, na represa de Jaguara. E tenho em Patrocínio uma agência que é a Savana Comunicação. Tá? Tô com a marquinha aqui. Por que esse nome, Savana, Vinícius? Eu gosto muito do nome. Eu queria algo que tivesse a ver com a região, né? Mas que fosse mais sonoro, assim. Porque colocar Cerrado Comunicação, acho que ficaria um pouco muito comum, né? Então veio a ideia do Savana. A gente, inicialmente eu tinha até uma marca. A parte visual da marca, ela era um pouco mais... Na publicidade a gente fala de alegórica, essa coisa um pouco mais desenhada. Então ela parecia um bichinho, assim, tinha um detalhezinho. E Savana lembra o bicho também, né? Então... E aí acabou que recentemente a gente modernizou, trouxe isso para uma pegada mais atual, porque a gente vem posicionando a Savana como uma agência de geração de conteúdo. Eu vim percebendo com o passar do tempo que Patrocínio como praça estava carente de uma mão de obra, né? De uma empresa que tivesse know-how na ideia de gerar conteúdo que engaja. Mais no estilo TikTok, nessa pegada um pouco mais atual, vou colocar assim. Sair um pouco do lugar comum, do ponto de vista de conteúdo para a internet, e conseguir levar pro pessoal essa ideia de algo que realmente faz sentido do ponto de vista do engajamento com as pessoas. Modernizar. O Vinícius, ele é publicitário, profissional do marketing, porque assim, a gente conhece mais como publicitário, mas enfim, você se identifica como profissional do marketing. E eu conversando com o Vinícius, ele fez uma visita para nós aqui na emissora, e eu conversando com o Vinícius, eu vi que ele tem muito conteúdo, mas conteúdo com o C maiúsculo. É uma pessoa que estudou, que tem experiência. E aí nós fizemos aqui ele me ajudou a fazer aqui, aliás, ele fez... E eu vou fazer as minhas interferências aqui, uma pauta para a gente trazer conhecimento para os empresários, para você que precisa da rede social como ferramenta de negócio. Isso. E aí, Vinícius, eu queria que você falasse a importância da rede social para os negócios atualmente. Porque é uma ferramenta excelente, bem usada, mas se não usada adequadamente, também pode ter problemas, né? Olha, eu acho que a principal consideração que a gente pode pensar, assim, o ponto de partida para a resposta dessa pergunta é o seguinte: antigamente, não sei, vamos colocar aí, de 5 a 10 anos atrás... Antigamente. Eu adoro essa percepção. Mas é porque pro marketing isso é uma eternidade. Você tá doido, isso aí dá um imenso tempo. O que acontecia? Quando você precisava de um serviço, né? Vou até me voltar um pouco mais, né? A partir do negócio da lista telefônica, porque eu ainda sou dessa época. A gente ia nas páginas amarelas e tal. Depois veio o quê? O Google. Internet e o Google. Sim. O muito impressionante hoje, Leide, é que as pessoas hoje, elas estão... talvez eu esteja até trazendo uma análise um pouco da minha percepção, tá? Não como um dado, mas assim, hoje você procura um serviço, muitas vezes já na rede social. Já percebeu isso? Sim, eu faço isso. Não é? Eu faço isso. Então, assim, acabou que a rede social hoje, para o prestador de serviço, para o empresário, para quem tem um produto, uma marca, ele é quase que um cartão de visita, uma vitrine, entendeu? Então, assim, não ter um espaço, assim, bem feito, porque, assim, também ter mal feito, às vezes é melhor nem ter. Entendi.
sabe? É muito importante a gente colocar isso, porque dependendo da forma como é feito, mais depõe contra do que a favor. Mas o que eu quero responder é que a importância é que as redes sociais, elas são um instrumento de exposição daquilo que você faz, daquilo que você tem, do seu serviço, do seu produto, e de uma forma interessante, porque hoje você pode, através disso, mostrar de forma bem-humorada, de forma criativa, de forma leve, de forma instrutiva, né? Antes não tinha essa possibilidade. Você, por exemplo, entrava no site, tudo bem, poderia ter um vídeo e tal, mas hoje a rede social, você conversa diretamente com o seu cliente através dali. Então é poderoso isso. É importante. E democratizou demais, né? A possibilidade de todo mundo se apresentar enquanto prestador de serviço. Eu sou da época, né, quando eu comecei nessa carreira, que a gente tinha clientes, né? Eu, enquanto ainda... eu sou redator de formação, de atuação. De gosto. De gosto, E a gente tinha clientes... E os clientes que tinham dentro da agência eram os que podiam pagar, né? Porque, assim, a publicidade, ela era cara, do ponto de vista até de criação, né? Você ter uma agência era algo para grandes marcas, ou marcas locais grandes, né? E com a internet e a rede social, isso democratizou assustadoramente, né? Então, minha segunda pergunta para você a gente fica perdido. Qual rede social eu vou usar? Assim, eu tô me colocando no lugar do comerciante que tá vendo aqui a gente aqui agora, a enfermeira que presta um serviço em casa. Qual rede social? Como eu devo me comportar? Como é que eu faço essa escolha? Hoje, e cada vez mais, eu até estive em um congresso recentemente em São Paulo sobre inteligência artificial, né, que é o tema da vez, né, a bola da vez, e estavam falando sobre essa coisa da criação de novas redes sociais. Redes sociais que virão, muito provavelmente, no sentido de nichos de grupos. Por exemplo, eu vou voltar na sua pergunta, mas só para te falar como isso vai expandir. Está caminhando. Por exemplo, redes sociais para pessoas que querem correr. Tá. Redes sociais para conteúdo adulto. Já existe, inclusive, essas de conteúdo adulto, onde as pessoas, elas pagam ao criador pelo conteúdo delas. Entende como que é interessante? Hoje, como funciona, né? As redes sociais e os criadores, os creators. Normalmente as empresas contratam o criador pelo conteúdo, né? E você coloca verba em cima desse conteúdo para atrair outras pessoas e tudo mais. Mas assim, voltando à pergunta, acho que depois eu falo melhor sobre esse tema. Rede social, gente, você tem que entender qual usar de acordo com o que o seu público usa. Boa. Né? Então, por exemplo, se eu sou um escritório de direito, tá? Exemplo. Não faz muito sentido eu ter um TikTok. Não é que não faça, mas assim, o TikTok, por essência, ela é uma rede social que traz a ideia do descolado. Diversão. Da dancinha, né? Do bem-humorado e tal. Em contraposição, por exemplo, não faz sentido uma pessoa que é, por exemplo, um humorista ter uma conta no LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma conta relacionada a business, né? Assim, eu tô trazendo exemplos aqui bem a grosso modo, tá? Mas tem muita gente que não sabe. Uma coisa que a comunicação me ensina, Vinícius, é que não pense que as pessoas sabem das coisas, porque elas não sabem. E a gente tem que reforçar sempre. E jamais, da minha parte, é um olhar arrogante sobre as pessoas, que já pensaram que eu sabia uma coisa e eu não sabia. Então aquilo aí eu perdi, entendeu? Por exemplo, vem havendo, com o passar dos anos, um envelhecimento do Facebook. Sim. O Facebook, ele vem estando sustentado por públicos 50 mais. Nossa, 50 mais? Eu achava que era ali uns 40. 50 mais. Porque assim, por exemplo, eu praticamente nasci... eu nasci em 90, no início da internet e tal, demorou um tempo e tal. A gente entende como ponto de virada de rede social o quê? 2005, né? Orkut. Sim. Né? Antes ainda tinha aquela coisa daqueles chats e tal. As empresas transnacionais foram criadas nesse período, né? Foram, todas. Google e tal. E aí, Vale do Silício ali, isso, né? E aí o que aconteceu? Por exemplo,
Quando eu penso que o Facebook, ele foi uma das primeiras, as pessoas que vieram já, por exemplo, a pessoa que tinha a minha idade quando o Facebook foi criado, já está com mais de 50. Mas deixa eu fazer uma pergunta prática. Por exemplo, a pessoa que tem uma padaria na esquina, no bairro, é legal ela... Sim, não, totalmente. Mostrar ali o pãozinho, totalmente. Tudo no Facebook. Não, a questão assim, quando eu digo que há um envelhecimento, não quer dizer que ela deixou de ter relevância. Entendi. Entendeu? É que assim, cada vez mais quando existem coisas novas, é importante você olhar para aquilo e falar, poxa, isso cabe no meu business? Porque o Facebook, ele acaba sendo ainda como é que eu posso dizer? Eu vou voltar ao início, quase que como a lista telefônica. Entendi. Dentro das redes sociais é a mais antiga. Mais antiga. Que surgiu primeiro e tal. E veja bem, o Facebook, ele tem uma coisa interessante, que é o seguinte, no geral, tá? Do ponto de vista, pelo menos da essência, ele é uma rede social que tem uma pegada de fotos e vídeos. Aliás, de fotos e texto. O Instagram, de modo geral, ele foi criado para ser uma rede social de fotos e vídeos. Você vê que não tem tanta... Imagem. Tanto é que o símbolozinho é uma câmera. Sim. Né? Sim. Então, assim... Mas respondendo a pergunta, é fazer um mapeamento, por exemplo, qual rede social eu vou usar para o meu negócio? Se você tem um público um pouco mais experiente? Não, um pouco de uma idade um pouco mais avançada, considere Facebook. Tá. Se você tem um público muito jovem, considere TikTok. E o Instagram é quase que a unanimidade, porque ele pega as duas faixas. É a impressão que eu tenho hoje. Todo mundo acha que o Instagram é o remédio para todos os problemas da publicidade. Eu não vejo dessa maneira. A coisa do LinkedIn, por exemplo, né? Não sei se o pessoal está familiarizado com o LinkedIn, mas o LinkedIn... Pode explicar o que é o LinkedIn? É uma rede social profissional. Para você colocar o seu currículo, experiências profissionais. Experiência. E ele realmente é usado pelas empresas para procurar talentos, né? Muito. Assim, principalmente para profissionais de carreira, né? Porque, assim, nós estamos falando sobre marketing para empresários, mas a gente também pode trazer isso para um âmbito de marketing pessoal. Lógico. Né? Mas não deixa de ser pessoal, né? Nenhum marketing deixa de ser pessoal, né? Então, assim, ter uma rede social, um LinkedIn atualizado com as suas experiências para... E, assim, é o que eu falei, às vezes, escritórios de direito, de contabilidade... Sabe essa coisa que tem um pouco mais de seriedade? É porque né? Porque é sério, né? É mais formal. Sim. Então, assim, o caminho seria o LinkedIn para essas empresas. Entendeu? Vou dar um breve intervalo aqui de um minutinho e a gente volta para continuar esse bate-papo aqui que eu tô aprendendo. Combinado. A gente volta rapidinho. Mente aberta. Mente aberta. Olá para você que está ouvindo a Módulo FM. Hoje é sexta-feira, dia de Mente Aberta aqui na Módulo, e a gente tem o prazer de receber esse profissional do marketing completo, dono da agência Savana, que está atendendo aqui em patrocínio. É o Vinícius Ferreira, que trabalhou muito tempo fora e agora retornou, continua com o pé lá fora, trabalhando para empresas de outras cidades, mas está aqui agora em patrocínio também. O Vinícius, a gente está falando sobre o papel do marketing, as dúvidas que as pessoas têm na hora de trabalhar com as redes sociais enquanto ferramenta de negócio. E aí eu queria que você falasse sobre uma palavrinha mágica. Conteúdo. Pois é. A gente até começou a falar isso no primeiro bloco, né? Que eu fui até bastante radical na ideia de que, às vezes, se você não se posiciona melhor, às vezes é melhor até nem colocar o rosto no sol, a cara no sol, né? Mas, enfim, o conteúdo, ele mudou muito. E ele vem acompanhando uma mudança geracional, eu diria, né? As pessoas que tiveram o seu primeiro contato com a internet nos anos 2000, né, no início e tudo, o conteúdo ele era muito simples, ele era um conteúdo... Acho que a melhor forma de eu dizer isso é mais ou menos assim, que tiveram a ideia de levar a publicidade tradicional para uma mídia nova, né? E era o que tinha, né? Foi um processo, e assim, esse processo ele é infreável, né? Eu percebo isso hoje com relação à ideia da inteligência artificial, mas o que eu queria dizer do ponto de vista prático
é que é muito importante você entender, assim como onde o conteúdo que o seu cliente consome vai estar, né? A gente falou no primeiro bloco quais as redes eu devo escolher para o meu negócio. O segundo passo é entender qual tipo de conteúdo o meu cliente consome. Você sabe que eu tô me lembrando no Reload do Sebrae que teve aqui, o João Branco, que é o responsável pelo marketing da gigante McDonald's, né, a unidade do Brasil, e ele falou isso que você tá falando. Muito legal. Porque veja bem, a coisa do marketing, ela tem que sempre estar muito estruturada em cima de público-alvo, né? Porque você só atinge a pessoa certa se você sabe quem é essa pessoa. Então, assim, definiu quem é a pessoa. E, pessoal, eu não estou dizendo que as empresas precisam fazer isso sozinhas, né? Nós, profissionais de marketing, temos essa prerrogativa. Nós temos essa formação, nós temos esse know-how para entender quem são as pessoas que consomem o meu produto e até quais poderiam consumir e não estão consumindo. Então, né? ele disse algo assim, e é na linha do que você está falando, que você tem que entender, o McDonald's tem que entender perfeitamente por que as pessoas comem hambúrguer, o que elas pensam, o que elas gostam, sim, olha, quem é o consumidor do hambúrguer. Sobre o McDonald's, né? A comunicação visual do McDonald's mudou muito com o passar dos anos. Por quê? Porque lá nos anos 90, a coisa dos arcos dourados com o fundo vermelho, elas comunicavam muito com um padrão semiótico, né? Que dentro da publicidade é estudo da linguagem, das figuras de linguagem, para um público-alvo que naquela época era tal, e esse público-alvo ainda é o mesmo, só que ele envelheceu. E hoje, o visual do McDonald's, ele muda e ele passa a ser mais sóbrio, mais adulto, porque essas crianças ficaram adultas. Sim, sim. Tem toda uma ciência por trás. O marketing é uma ciência, né? Então, assim, a respeito de conteúdo, por exemplo, hoje a Savana é uma empresa, uma agência que se posiciona no mercado como uma empresa geradora de conteúdo, né? Então, o nosso trabalho é entender o público do nosso cliente e gerar conteúdos principalmente de vídeo, porque hoje, e também é importante isso ser dito, que aquela forma de comunicar, como era feita há 5 ou até menos, 2, 4, 5 anos atrás, de, por exemplo, uma artezinha, vamos supor, parada, microfone da módulo, sem vida, aquela coisa tipo assim, módulo parará, poruru, parará. Cara, isso não vende mais. É verdade. Mas assim, entendeu? O mundo tá acelerado, né, Vinícius? Acelerado. A imagem então, isso, é né? outra coisa, assim, o que é a minha missão enquanto dono de empresa de comunicação é fornecer ao mercado dinamismo na intenção de gerar conteúdo de valor e de qualidade, né? E em regularidade. Porque, assim, existem 3 questões que a gente tem que colocar como principais quando a gente fala de conteúdo: qualidade, regularidade e fidelidade. Fidelidade porque você precisa ter uma voz. Toda empresa tem uma voz. E essa voz, ela precisa estar no conteúdo que você gera, né? E qualidade e regularidade falam por si só, né? Então, assim, não pense que hoje conteúdos sem valor vão performar como outros, porque, gente, senão não existiria foi criada uma profissão que hoje é o criador de conteúdo, né? Os creators, eles são pagos e muitas vezes milionariamente pagos para gerar conteúdo, e eles entregam, obviamente, salvo algumas exceções, conteúdos fantásticos. Então, assim, hoje as empresas, eu tenho um parceiro que é gerente de marketing do Hind, que é uma empresa como se fosse o Tinder, só que no Reino Unido. Ele é gerente de marketing para criadores. Ele é muito criativo, então, né? Não, ele só lida... sabe gerir pessoas, ele né? só lida com creators. A empresa tem uma divisão, tem um budget, né, um orçamento específico para contratar criadores.
para gerar mídia em cima. Olha o que você está contando, né? Porque isso vale para a pessoa que está aqui, o pintor. Sim. Que está aqui do nosso lado, querendo ficar mais conhecido. Eu tô indo lá na frente para dizer que isso que está lá na frente precisa ser adaptado para a realidade de cada um. Exatamente. Não, tô aprofundando com você nessa questão do conteúdo, porque eu acho que poucas pessoas... E eu tenho uma frase, que não é minha, mas eu uso sempre ela. E vale para o jornalismo, vale para a comunicação, para o marketing. As pessoas estão com muita informação e sem formação. Ah, totalmente. Aí você não consegue entender o conteúdo. Você não consegue gerar o conteúdo, entender a comunicação não dita, não escrita, não falada. Sim. Porque já que estamos falando de imagem, né? E é muito... Hoje, assim, eu percebo que as pessoas estão muito cansadas. Exaustas. Porque assim, excesso a gente fica... Né? Praticamente a gente é inundado, né, de conteúdo. As pessoas... Invasivo mesmo, né? Porque as redes pegam os dados da gente, fica mandando coisa pra gente sem a gente autorizar, né? E assim, você pode ver que uma coisa que é bem perceptível é que tem um termo na publicidade chamado pregnância, né? Que é a capacidade de prestar atenção nas coisas. Ela é hoje muito reduzida. Tem um dado, eu não sei valores absolutos, mas é mais ou menos assim. Quando, no início da internet, a IBM, não sei se é a IBM, mas não importa. Uma dessas empresas gigantes lançou a pop-up. Aquele anúncio pop-up. Que fica incomodando a gente na tela. Naquele momento, a taxa de clique, de conversão, era... Eu não sei os números, mas vamos colocar assim, 10. Hoje é 0,01. Um pop-up incomoda, né? Entendeu? Isso mas naquela época funcionava, né? Funcionava, entendeu? Então serve para tudo. É só um exemplo para dizer assim... que é importante gerar conteúdo de valor. Você vê, assim, Instagrams de pessoas que crescem em audiência muito, assim... Rápido. São pessoas que entregam conteúdo e é engraçado, né? Porque mudou. Antigamente tinha-se uma percepção de que, por exemplo, você dominava um assunto. Vamos supor que você, Leide, fosse uma consultora de comunicação de rádios no Brasil. Você desse consultorias... A rádio te contratava e você ganha uma fortuna fazendo isso, né? Organizando conteúdo da gráfica, da rádio, etc. Antigamente, parecia que o conhecimento ele era uma coisa que tinha que estar escondida, a 4 chaves. Hoje, o conhecimento, o conteúdo, quanto mais você mostra o que você sabe, mais engajamento você gera. É um diferencial, por exemplo, das pessoas que eu sei que tem conteúdo que eu gosto de seguir. Eu vejo coisas que eu não sabia. Exatamente. Quando eles estão expondo, eu falo, olha que legal, eu não sabia disso. É isso. Não é mais do mesmo, é coisa diferente. É coisas diferentes. Então, assim, é isso, gente. A gente deu várias voltas, mas para dizer assim, conheça o seu público e saiba a forma como você deve gerar o seu conteúdo para atingir esse público. E às vezes, uma coisa assim, só um detalhe, né? Eu posso também estar fazendo uma afirmação muito audaciosa aqui, mas eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas entram numa rede social para fazer uma compra, do ponto de vista assim... Hoje vou comprar tal coisa. Ela é motivada lá na rede, né? A menos que ela esteja, de fato, procurando... Eu quero comprar alguma coisa e eu vou atrás dessa empresa. Mas quando a pessoa está rodando ali, rolando a tela... né? Ela não entra ali aleatoriamente, pensa, eu vou aqui ficar rolando aqui para comprar alguma coisa. Ela entra para quê? Para dar risada? Para aprender alguma coisa? Para distrair. Então, os conteúdos no geral, eu digo sempre isso para os meus clientes, que a gente precisa falar do seu produto, mas de uma forma ou bem-humorada, ou informativa, ou, sabe, sair um pouco dessa coisa da venda. A venda, ela acontece num sentido natural de quando o consumidor, ele cria uma identificação com o conteúdo. Né? Emoção. Gera alguma emoção na pessoa. Que volta na publicidade antiga. Sim, né? Isso não mudou. Quanto a isso, né? Eu tenho uma tranquilidade de estar no rádio, porque eu vejo que o rádio, ele cresceu tanto. E melhorou tanto, porque por mais que a gente está falando de imagem aqui, mas o rádio é o único veículo que te permite fazer o que você está fazendo ouvindo ele. Você pode fazer o que você pode estar lendo, estudando. Sim. Você pode estar... Agora, a questão é gerar um conteúdo de qualidade no rádio, como é que a gente está tentando fazer aqui agora, né? É isso.
Então, conteúdo é tudo. E assim, algumas coisas técnicas, eu sempre digo isso também assim, que o importante é o empresário fazer bem aquilo que ele faz bem. Né? Assim, não tenham, pessoal, a pretensão de que vocês, enquanto dentistas, médicos, comerciantes, enfim, vão conseguir resolver o problema do marketing da empresa de vocês. Isso a gente até estava falando aqui agora. O marketing é uma profissão que ela é uma nuvem que paira sobre as pessoas. Elas acham que elas precisam entender, resolver aquilo, mas não deve ser assim. As pessoas devem procurar profissionais, porque muitas vezes, quando se faz sem uma assessoria, gasta-se dinheiro errado. E pode, o que eu acho pior é você prejudicar a sua imagem, marca. Que, assim, as pessoas não percebem. Vejo as dancinhas, os exageros de alguns comerciantes que eu falo, gente, isso fica no tempo, porque a rede social, ela acaba com o direito ao esquecimento. Aquilo fica eterno lá na rede. Você não consegue tirar nunca mais. Aí você deu uma bobeira, você cometeu uma estratégia errada, vai ficar lá exposto, né? Tem um caso da... Deixa eu ver se eu tô lembrando direito. Um caso, se eu não me engano, da Pepsi ou da Heineken, acho que é da Heineken, durante a Eurocopa na Europa, há uns 5 anos atrás, que eles fizeram uma campanha. E olha aí, nós estamos falando da Heineken, né? Oxi. Eles fizeram uma campanha, mundial, né? Uma campanha que teve um tom meio sexista. Então, assim, eles falaram alguma coisa do tipo assim... Eu não sei se é exatamente isso, mas tipo, compre alguma coisa pra sua mulher que ela vai deixar você assistindo o jogo e bebendo Heineken à vontade. Ah, tá. Cara, esse negócio gerou uma reação mundial, sabe? Mundial. E eles têm os melhores profissionais de marketing do mundo, né? Então, assim... Tem derrapada para todo lado, em todos os níveis, né? E assim, por isso que é sempre importante a gente ter profissionais capacitados, e mesmo assim a gente ainda não tá totalmente... Todo mundo conversar, discutir, né? Todo mundo conversar, discutir, sabe? Ô Vinícius, eu adorei conversar com você, adorei conhecer você, que essa seja a primeira de muitas que você venha aqui trazer conhecimento pra gente sobre o marketing, que é um assunto muito atual e todos nós precisamos. Eu falo que mesmo quando você tá fazendo marketing, você tá fazendo marketing. Então, e aí, tá fazendo certo ou errado? Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite e o microfone fica aberto para a sua consideração final. Eu gostaria de realmente agradecer pelo espaço, pela oportunidade, dizer que apesar de estar aqui como empresa, a minha intenção aqui não é me promover enquanto empresa, é realmente estar junto com a Módulo para criar uma consciência coletiva no mercado de patrocínio de região a respeito da importância de olhar para o marketing com uma atenção cada vez maior. O mundo ele evolui muito rapidamente nesse sentido. Dizer que assim, existe uma infinidade de assuntos que a gente jamais vai conseguir abordar aqui num programa. Porque esgotar de uma vez só, esgotar de uma vez só. Hoje foi assim... Uma pílula. Uma pílula. Foi a minha primeira participação. Já tive outras participações, mas peço às vezes perdão por talvez não ter sido tão eloquente como eu deveria. Talvez, mas não, eu acho que você trouxe informações... Mas como essenciais. É como você falou, eu tentei ao máximo trazer para uma linguagem mais descomplicada, mais direta, né? E eu espero sim poder voltar para a gente, de repente, num próximo momento, entrar em temas específicos, que aí eu acho que a conversa começa a ficar mais interessante. Com certeza. Esse foi o Vinícius Ferreira, que é profissional do marketing, dono da agência Comunicação, Savana Comunicação, agência Savana Comunicação. Isso. E tá aqui à disposição em patrocínio, uma pessoa muito qualificada e bacana demais essa questão da gente trabalhar um pouco a comunicação aqui no município, como cultura mesmo, para que todos sejam felizes, faturem e que tudo corra muito certo. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.